E pessoal, tudo bem? Sempre lembrando, né? Aquele joinha que é importante pra gente, assina o canal, né? O Juquinha tá quase chegando nos 1000 aí, associados, né? Associados não, como é que chama? Inscritos no canal, né? Olha que beleza. E dá aquele joinha, inscreva-se no canal pra gente aí, é muito interessante, né? E ajuda, né? Anima a gente a fazer mais vídeos. Então, pessoal, vamos falar sobre o rock, né? Esses dias nós tivemos aí o dia do rock, né? Dia 13, que é comemorado no Brasil, o dia do rock. E nada mais emblemático, né, do que a guitarra, né, para gente como símbolo assim do rock and roll, né? A guitarra é muito importante para o rock and roll, né? É um instrumento sem tirar a importância dos outros instrumentos, claro, mas eu creio que a guitarra ela é bem emblemática, né? A gente vê assim em camisetas, né? Sempre tem aquele guitarrista fazendo aquele solo, aquela coisa. Mesmo porque, se você perceber, né, a guitarra, as frequências da guitarra são as mesmas frequências da voz humana, né? Muito parecidas, eu diria. Então ela se assemelha a um grito, a um canto, né? Por isso que é uma coisa que se faz presente. O contrabaixo ele traz aquela frequência mais pulsiva, né? Onde você sente a nota, né? Que dá o ritmo, sente a nota, a bateria dá o ritmo, é aquela coisa mais tribal, né? Vamos dizer assim. E a guitarra entra como se fosse uma voz humana, né? Um grito, um sussurro, né? Uma fala, um canto, né? Então talvez por isso que ela é tão expressiva, né? No rock and roll. Muito bem, vamos lá. Então, da onde veio o rock and roll? Como nós já falamos aí, o rock and roll é uma mistura, né, de várias coisas que haviam na época, como o blues, né? A forma de tocar o blues. Você tem o country também. O rock and roll é de origem americana, né? Então a gente tem uma mistura do blues, do country, do gospel e do soul music, né? A música essencialmente é de origem mais negra, a não ser pelo country, né? E isso que é bonito do rock and roll, porque ele pega tudo isso aí, põe no liquidificador, né? Através de quem? Elvis Presley, Little Richard, né? Aquele cara da Bill Haley, né? Depois Beatles também bebeu nessa fonte aí, Elvis Presley, Scott Moore foi o guitarrista de Elvis Presley, né? Chuck Berry. Então você pega, por exemplo, Chuck Berry e Scott Moore, eles pegaram muitos riffs, né? Que vieram do country e eles foram os criadores desses riffs mais emblemáticos do rock and roll, né? Scott Moore, Chuck Berry, não é? Se você perceber, muitas bandas começaram fazendo cover de blues, né? Os próprios Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Jethro Tull, todo mundo começou fazendo cover de blues. Só que aí, cada banda fez prevalecer a sua característica mais importante. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, os americanos, por exemplo, já foram mais para o lado do country, né? Já começaram a tocar aquele blues de uma forma mais rápida como o country, agregando alguma forma de cantar do gospel e do soul music e acabou desembocando no rock and roll. Os ingleses também, né? Você pega Beatles, por exemplo, começaram a fazer cover de blues, né? E começaram a tocar aquilo de uma forma mais rápida, acabou bebendo até na fonte americana, aquilo virou o rock and roll. E depois evoluiu para outras coisas, os Beatles, né? Tiveram a fase mais psicodélica, tiveram o George Martin, que começou a introduzir cordas e outros instrumentos, né? E a importância do vocal dos Beatles, né? Eles eram muito afinados e muito felizes na construção de vocais, então isso deu uma característica toda pessoal aí pro rock dos Beatles. Já o pessoal que veio depois, junto com a psicodelia, né? Algumas formas exógenas de alteração da consciência, vamos dizer assim, né? Aí
você percebe que já teve o Pink Floyd, né? Que já misturou uma coisa mais psicodélica, ao mesmo tempo que do outro lado do Oceano Atlântico lá já tinha Hendrix e o pessoal de São Francisco já começou, né, coincidir com o movimento das drogas e o rock começou a ficar mais psicodélico. Aí você tem os ingleses mais sofisticados que escutavam música clássica, né, pessoal do Jethro Tull, do Yes, e já começaram a misturar isso aí com uma coisa mais progressiva, né, colocando outros elementos no rock and roll, né, elementos progressivos, Gênesis, né, onde o rock ia se transformando, compassos diferentões, né? Agregando outros elementos, né? Você pega Jethro Tull, por exemplo, tem muito aquela coisa da música celta, né? Aquela flauta, música viking, alguma coisa daquele lugarzinho ali da Europa, né? Gênesis, uma influência clássica legal. Eu gosto muito também da fase mais pop do Genesis, né? Como eu já falei, o Trevor Rabin, né? Que é o guitarrista da fase mais pop. Eu gosto disso aí, né? Eu sou um cara mais do pop, né? O Pink Floyd é a coisa mais psicodélica, mais contemplativa, né? Então o rock ele bebeu em todas essas fontes aí. E você percebe que a guitarra, ela acompanhou, né? Ela evoluiu nesse mesmo sentido. Você pega as primeiras guitarras do rock and roll, que eram as semiacústicas, as Telecaster, né? São ideais para fazer aqueles riffs, né, de rockabilly, aqueles riffs do Elvis Presley. A música dos Beatles tocada com as semiacústicas tem um sabor todo especial, né? Você vai tocar a música dos Beatles, por exemplo, com Stratocaster, não fica tão legal. Quando você pega a semiacústica, você fala, nossa, essa é a sonoridade, porque ela foi criada com isso aí, né? Música, as Telecaster. Você vê que logo depois já começou a fase mais psicodélica, já veio a Stratocaster, onde propicia, né, com o uso da alavanca e de uma mistura maior de timbres, a facilidade dos solos e tal. Junto com isso também veio todo um equipamento diferentão, né? The Who, Hendrix com os amplificadores maiores, Hendrix auxiliado por aquele engenheiro eletrônico que andava com ele, esqueci o nome agora, desenvolveu muito equipamento, né? Muito equipamento, como aquelas tipo do phaser, né? Aqueles rotovibes, né? Rotovibes, fuzz, vários fuzz. O Hendrix tinha uma sacola de fuzz. E ele escolhia o que tinha uma sonoridade mais legal. E aquele sujeito que andava com ele, eu já me lembro o nome, se eu não lembrar, põe na descrição do vídeo. Era engenheiro eletrônico e ajudava ele a desenvolver esses equipamentos, né? Então você tem vibes, delays, né? Então você fala assim, o Hendrix usava uma pedaleira reduzida. Não é reduzida, ele usava tudo que tinha à disposição na época. Você tinha delays, octave, fuzz face desenvolvido, você tinha wah-wah, você tinha os vibes, né? Aqueles vibes e tal, aqueles coros diferentões misturado com phaser, né? Então, isso era tudo que havia na época. Então, talvez a pedaleira do Hendrix para os dias de hoje fosse uma coisa minimalista, mas na época ele usava tudo que estava à disposição. Os primeiros solos do Gilmour, por exemplo, foram feitos com Big Muff e wah-wah. E a velha Echoplex, né? Benson Eco-Rec, Benson lá, o Gilmour já gostava mais das Bensons italianas, né? Benson Eco-Rec, que é o delay. Quando o Hendrix já usava as Echoplex, né? Que são usadas até hoje, por exemplo, por aquele malucão que anda cheio de amplificador para cima e para baixo, não vou me lembrar o nome dele agora. Então, gente, você percebe que os instrumentos, né, foram evoluindo conforme o rock também foi mudando, né? E hoje você tem essa modernidade, muita gente tocando dentro de casa, né? Eric Johnson, né, que usa Echoplex, que usa vários amplificadores, né? Parece que trocou de guitarrista no meio da música, né? Ele tá usando som limpo no Fender, daqui a pouco vai para um Marshall e parece que trocou o guitarrista. Eu não gosto muito disso aí, não.
Mas muito bem, então você percebe que os instrumentos foram evoluindo. No começo, quando você queria ter um som diferentão de extrato, por exemplo, o que o pessoal fazia? Colocava um captador da Gibson na extrato, né? Van Allen começou mexendo assim. O que ele fez? Pegou um braço de uma extrato, de uma Kramer, e colocou um captador Gibson, entendeu? No começo era isso. Depois, logicamente, ele acabou desenvolvendo muito mais essa ideia. Muita gente colocava captadores de Gibson na Telecaster. O que tinha de adaptação, de envenenamento de uma guitarra era isso. Hoje não, hoje você tem guitarra, dificilmente você vai perceber que não existe hoje no mercado já o modelo do instrumento que você gostaria. Né? A gente tem os mais variados modelos de instrumento hoje no mercado. Dificilmente você não vai encontrar uma guitarra hoje que atenda às suas necessidades, porque o mercado é muito completo, evoluiu muito, né? E hoje com esse pessoal que toca com computador, toca dentro de casa, monta as suas próprias trilhas e tal, você vê que a parte digital da guitarra desenvolveu muito, muito, né? Simuladores de todos os amplos clássicos, gabinetes, né? Impulso response das mais variadas formas. E sempre lembrando para vocês que eu acredito firmemente que uma coisa não veio substituir a outra, né? Não é porque você está usando o digital que você tem que parar de usar analógico. Você comprou uma pedaleira digital, agora não compro mais pedais. Não é isso, tá? As possibilidades se ampliaram. Então você quer fazer um blues, por exemplo, uma gig de blues num barzinho com os amigos, você não vai levar uma pedaleira digital. Leva um amplificadorzinho pequeno, um overdrive analógico, certo? Aí você vai gravar isso aí na sua casa, você quer fazer uma produção na sua casa, não quer ir para um estúdio e tal, pega a pedaleira digital com impulso response, você vai economizar, né? No equipamento, você não vai precisar perturbar vizinho para fazer isso aí, gravando, fazer gabinetes selados com caixa dentro para gravar sem perturbar o seu vizinho, né? Então use impulso response e tal, se for o caso. E isso não implica dizer que você não pode usar pedal mais, né? Então uma coisa não substitui a outra, né? Penso eu. Eu acho que as oportunidades, né? A oferta se ampliou, né? Ampliou. Os equipamentos ampliaram, trouxeram outras opções para o guitarrista. Por exemplo, você não tem condição de levar todo o seu equipamento no carro, vai um monte de gente no mesmo carro, leva uma pedaleira, liga na mesa. Vai ficar igual? Não, não vai ficar igual. Mas é o que dá para fazer. Você entendeu? A outra oportunidade que você tiver uma van, se tiver condição, você leva seu equipamento analógico, leva seu amplificador. Então, gente, a gente precisa parar um pouco com essa ideia de que uma coisa sempre vem substituir a outra, que não, a partir do momento que você começou a usar determinada coisa, você não quer mais o resto. Não é assim que funciona, tá? As coisas, as oportunidades se ampliaram, né? É isso. Uma coisa veio ajudar a outra. De repente, um momento que você não pode usar uma coisa, você usa outra. Depois você volta a usar aquilo lá que você usava antes. Dependendo da gig que você for fazer, dependendo do carro que vai levar, dependendo de quantas pessoas estarão lá para te ajudar, entendeu? É assim que funciona. Então essa é uma modestíssima história aí da evolução do rock e dos instrumentos, né? E você perceba que os instrumentos foram evoluindo, né? À medida que o rock também foi se modificando, né? E isso que é legal. Né? A gente tem os anos 80 bem datado aí, por exemplo, com o uso generoso de coros, né? Aqueles timbres carregados, coros de delay e tal, porque todo mundo estava descobrindo aquilo, né? É um timbre que todo mundo descobriu, né? A gente tem aqueles, enfim, foi muito explorado, né? Nos anos 80, hacks gigantes, né? Vários delay, aquela coisa meio digitalizada, né? Datada, né? O digital ele era, não sei se se já era 24 bits, acho que já era 24 bits, algumas coisas digitais, ou não sei, mas enfim, você vê que a resolução não era grande coisa, e isso de repente que é o atrativo do timbre daquela época, né?
Hoje a resolução já melhorou, então você pega, por exemplo, essas pedaleiras de 24 bits aí, já não acho que é grande coisa. Mas quando passa para 32, como aqueles pedais duplo da Boss, que tem amplificador impulso response novo, só 32 bits, e quad Cortex é 64 bits, eu quero acreditar que o quad Cortex já deve dar até uma enganada boa aí no pessoal. Não sei em termos de fuso, né? Fuso é complicado, mas o resto eu acho que se você não tiver um bom ouvido, dificilmente você vai distinguir se aquilo é digital ou analógico. 64 bits da quad Cortex. Agora, as 24 bits ainda eu acho que deixa a desejar, assim, né? Você vai fazer uma gig ao vivo ali, um baterista com uma bateria top e um baixista tocando analógico, você vai tocar digital no 24 bits, você vai passar nervoso. Mas eu acho que 64 bits aí de uma quad Cortex aí já manda legal. Não sei se, né, tem aquela coisa do fuso que ela não responde muito bem, né, as imperfeições do fuso. Mas eu acho que o resto deve dar uma enganada bem legal. Enfim, modestíssima história aí da evolução do rock, a origem do rock, a evolução do rock, a evolução dos instrumentos, né? Beleza? Então, se você gostou, dá um joinha aí pra gente. Lembra de se inscrever no canal. E tamo junto aí. Daqui a pouco tem mais vídeo, beleza? Forte abraço, até mais.